Olá a todos e todas, saudações cordiais a vocês. Eu me chamo Alan Christian, sou professor de História do Instituto Federal do Pará, campus de Marabá Industrial. E estou aqui hoje a convite da professora Anica Araújo para comentar algumas questões relacionadas a um texto meu que vocês tiveram acesso, que me deixa bastante feliz e satisfeito e agradeço desde já o interesse. Mas o livro seria esse aqui, Discursos, Personagens e Tramas, a imprensa maçônica no Pará do século XIX. A imagem deve estar aparecendo invertida a vocês em função da posição da câmera. Mas esse livro ele foi publicado pela editora Prismas no ano de 2015 e ele é fruto da minha dissertação de mestrado que defendi no programa de História da Universidade Federal do Pará no ano de 2011. Então o tempo já passou suavemente aí, né? Eu quero contar a vocês que antes de ser um livro, ou mesmo antes de ser uma dissertação, a ideia do trabalho surgiu ainda na graduação, tá bem? Mas antes de dizer isso, é importante destacar que eu não sou maçom, então isso é importante porque por muito tempo aqui no Brasil os estudos de maçonaria foram feitos pelos maçons e havia quase sempre, 99%, quase sempre, um caráter ufanista, um desejo de defender a instituição, ou mesmo mostrar que ela era grandiosa e estava presente em todos os eventos sociais da história do Brasil. A partir do final do século, ou a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o mundo acadêmico volta-se à maçonaria, uma criticidade maior surge em relação a essa relação da instituição com a sociedade. E é aí nesse âmbito que eu me coloco. No âmbito de um pesquisador não iniciado, como os maçons falam, que tem interesses de história social e história cultural, tá bem? Então, eu ingressei na universidade para fazer a graduação no ano de 2004 e por volta de 2006, na metade do curso, eu tive uma disciplina chamada Tópicos Especiais em História da Amazônia, em que o professor chegou e mandou todo mundo ler o livro do professor Geraldo Mártires Coelho, chamado No Coração do Povo, o Monumento à República no Pará. O livro da professora Maria de Nazaré Sarges, chamado Memórias do Velho Intendente, em que ela trata da trajetória do Antônio Lemos. E a tese de doutorado do professor William Gaia Farias, intitulada A Construção da República no Pará. Nós tínhamos que ler esses textos e depois encontrar uma problemática de pesquisa que fosse comum a eles. E aí, lendo essas obras e cruzando com outras que estava lendo no período, como A Revolução Francesa, de Eric Hobsbawm, ou mesmo A Era das Revoluções, do próprio autor, eu encontrava em todas e em muitas outras referências à maçonaria. A maçonaria aparecia ali como um componente de agitações sociais, ou mesmo de ideários ilustrados, e comecei a ficar curioso em relação a isso, intrigado em relação a isso. E é bem uma linguagem paulo-freireana, né? Uma curiosidade ingênua que lentamente foi se transformando numa curiosidade epistemológica. Então aconteceu que eu apresentei na disciplina essa problemática de pesquisa e o professor gostou tanto que me incentivou a continuar, se tornou meu orientador na graduação, né? Me ajudou na elaboração de uma monografia que tinha como principal proposta entender como é que a maçonaria se portou ou influenciou na República, na inauguração do projeto republicano aqui no Pará. O fato propulsor dessa reflexão foi mesmo a composição dos ministérios republicanos, né? Todos os ministros do primeiro governo republicano eram maçons, inclusive o próprio presidente da República, o Deodoro da Fonseca. E aí eu quis entender se isso tinha sido uma coincidência ou se era de fato um momento em que a maçonaria estava chegando ao poder aqui no Brasil. Fiz algumas reflexões nesse âmbito, então percebam que meu interesse ele vai transitando ali entre uma história social, né, que pensa os elementos ilustrados, mas também uma história cultural, porque quer entender de onde vem a ilustração dessa elite social,
e como essa elite social circula ou entra em contato com o restante da sociedade. Então é uma história social, política e cultural. Eu transito nesses elementos, tá bem? Então eu propus no mestrado aprofundar essa reflexão recuando no tempo. Eu quis entender a transição do Império para a República, né, quem eram os maçons que estavam por trás dos jornais, da imprensa maçônica, e como eles se destacavam dos demais, por que se destacavam dos demais e o que defendiam, basicamente, né? E aí havia um elemento importante a ser ultrapassado, que era o elemento documental. Quais fontes utilizar para construir esse trabalho, já que eu não era maçom, então, portanto, tive dificuldade no acesso documental. Vocês devem saber que aqui em Belém existem lojas maçônicas desse período, né? Tem pelo menos 3 lojas maçônicas ainda em funcionamento desse período. Tentei encontrar documentos por lá, mas não tive acesso. E aí foi muito importante ler a historiografia, né? Considerar o que outros autores com as mesmas dificuldades que eu estavam fazendo para driblar essa dificuldade. E aí, a partir das leituras, eu fui encontrando possibilidades de fazer. Então, trabalhei bastante com documentos da Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro, que reúne coleções maçônicas já de domínio público, que trazem informações sobre a realidade paraense, por exemplo. Além desses documentos, foi importante entender que na época que eu estava investigando ocorreu um acontecimento notável, que foi a questão religiosa, né? Um conflito que envolveu o Estado Imperial, a Igreja Católica e a maçonaria, que culminou na prisão de bispos importantes, né? O Dom Vital e o Dom Macedo Costa, aqui do Pará, o Dom Vital de Olinda, Pernambuco, o Macedo Costa aqui do Pará, porque eles suspenderam padres que também eram maçons dos seus elementos religiosos, né? Os padres foram impedidos de rezar missas e continuar realizando os sacramentos. Então, o famoso padre preso aí nesse período foi o padre Eutíquio, né? Então, havia uma questão documental a ser ultrapassada, que foi superada pela leitura de obras, né, que me apontaram caminhos a seguir, e o conhecimento desse fato, né, da questão religiosa, me fez ser sensível ao que aconteceu no domínio da imprensa. Então, foi um momento em que os maçons se tornaram ficaram preocupados de ir a público e mostrar para a sociedade que eles não eram aquilo que os religiosos mais radicais, né, que seriam os ultramontanos, o grupo que o Dom Macedo Costa e o Vital estavam, digamos, filiados. Então eles não eram do demônio como os religiosos diziam, muito pelo contrário, eles seriam homens ilustrados, que tinham preocupações humanitárias, né? Então, na medida que eles tiveram esse interesse, eles tiveram que criar jornais. Então surge uma imprensa maçônica aí, domínio nacional, e aqui no Pará nós vamos ter 3 jornais, o Pelicano, a Flamígera, o Filho da Viúva, pelo menos esses foram os que eu consegui encontrar na pesquisa. E esses jornais, pela primeira vez, eles começaram a dar os nomes dos maçons. Então, a maçonaria ainda hoje tem aquela coisa do secreto, né? Algumas pessoas acreditam que ainda hoje é uma sociedade secreta. No século XIX, então, essa era a tônica da coisa, né? Do sigiloso, resguardo. E, de repente, os maçons foram a público e divulgaram os nomes dos membros das lojas maçônicas e tudo. Então, eu construí uma lista nominal dos maçons e fui cruzando com outras referências documentais para entender a nacionalidade desses maçons, a filiação, a questão da instrução, da profissão, para definir um perfil social, né? E aí eu consegui entender quem eram os maçons, quem fazia parte dessa instituição, e consegui entender também a elite que existiu dentro do próprio segmento, né? Então, os maçons jornalistas, eles eram empresários, tinham posses, estavam no meio político, e eram esses que controlavam outros maçons que tocavam suas vidas sem vincular-se
ao mundo político mais diretamente. Então, isso foi muito legal de fazer, de construir. Era como se eu estivesse driblando uma dificuldade que existia no próprio período ali, né? De entender quem eram os maçons e o que eles faziam efetivamente. E para além disso, uma coisa muito legal de perceber é que, por mais que a maçonaria tenha os seus elementos ritualísticos, os seus elementos simbólicos e construa, de certa maneira, um mundo à parte, um mundo ideal, né, com valores a serem buscados durante a trajetória de vida de cada um, essa instituição também tem as suas divisões, tem os seus rachas, né? Os maçons, embora construam uma identidade institucional, eles têm interesses diferentes, têm credos diferentes, eles brigam entre si, tanto no âmbito institucional quanto no âmbito social. Há muita competição entre os maçons. E isso foi muito legal de perceber, né? Que para além do mundo à parte da maçonaria, existe esse mundo mais prático em que os sujeitos eles se dividem e competem. Tá? Esse trabalho foi concluído no mestrado, mas de certa maneira continuo ainda interessado nos maçons. Eu atualmente estou pesquisando a trajetória do Lauro Sodré, que foi um político muito importante aqui do Pará, né? Mas que foi também o grão-mestre da maçonaria por muitos anos, né? Ele foi um maçom destacado aí no cenário nacional e eu hoje pesquiso a trajetória do Sodré enquanto senador da República, então considerando o seu debate parlamentar, mas também do Sodré enquanto senador fora do Senado. Então, por quais espaços sociais ele transitava? E entra a questão militar, né? Ele era um militar, ele era maçom e ele era um intelectual, criador de agremiações intelectuais lá pelo Rio de Janeiro. Então eu tento reunir esse elemento político e de sociabilidade do Sodré para pensar um pouco do que rolou aí nessa Primeira República. Então a maçonaria continua no meio dos meus objetos de estudo, tá bem? Quero agradecer mais uma vez o espaço aberto aqui pela RAIC, agradecer de novo o interesse de vocês aí pelo meu texto, pelas minhas reflexões. Espero que elas contribuam de alguma maneira. E só fechar terminando que esse livro aqui, ele continua sendo vendido no site da editora Prismas, tem também no site da Amazon, e eu tenho alguns exemplares ainda. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato que eu posso facilitar aí esse acesso a vocês ao texto, tá bem? E termino dizendo que esse é um momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil, né, em que a gente tem condições de perceber o quanto o nosso debate, a nossa profissão, ela é importante para mudar alguma coisa, ou fazer com que as pessoas sejam mais sabedoras do quanto o passado influencia o nosso presente, a nossa atualidade, e o quanto nós precisamos ser vigilantes em relação a estruturas que se mantêm ou a estruturas que precisam ser superadas. E nesse sentido, eu quero deixar um incentivo aqui para que vocês perseverem nas batalhas, concluam os seus estudos e somem esforços junto conosco, que já estamos aí nessa labuta há mais tempo, tá bem? No mais é isso, contem comigo para o que precisarem. Tchau, tchau, até a próxima.